Estamos aqui para mais um vídeo, na qual estamos aprendendo sobre quem nós somos, nossa identidade, por que vivemos esse caos, por que a nossa vida anda assim, né? Precisamos entender para que a gente possa mudar o nosso olhar, a nossa visão, entender quem somos, aonde queremos chegar, o nosso propósito de vida, para que não viemos viver apenas por viver, sem sentido, sem um propósito, sem um objetivo, sem de fato entender quem somos e por que estamos aqui. E precisamos sempre voltar ao começo para entender tudo. E uma das coisas que acontece é que Deus cria o homem, confia ao homem a terra e tudo que nela há. E agora Deus coloca o homem à prova de fidelidade. E infelizmente, né, o homem se deixa enganar, porque ali entra a serpente, engana Eva, induzindo ela ao pecado, ao erro, à desobediência. E isso começa mudando todo o curso da história. Não vamos dizer que frustrou os planos de Deus, porque Deus já sabia o que ia acontecer. Mas isso faz com que a história da humanidade muda, e muda para sempre. E agora o que era fácil para o homem se tornou difícil, porque ele agora precisa lutar. Mas antes disso, o que acontece? O que está por trás de tudo que aconteceu? Ali é uma estratégia do inimigo invisível, Satanás, a serpente, para poder fazer o homem se afastar de Deus, fazer com que o homem não se relacione com Deus, fazer com que o homem é expulso do paraíso, né? Ele cria ali toda uma estratégia. O que eu entendo é que Deus quis, no meio da história entre Deus e Satanás, né, onde Satanás quis ser mais do que Deus e convence uma terça parte dos anjos e ele é expulso. E Deus vai e cria o homem, né? Cria o homem, cria tudo para o homem. Primeiro Deus cria tudo para o homem, depois Deus cria o homem. E Deus dá ao homem uma ordem, crescer, multiplicar e dominar. Ou seja, é como se Deus olhasse para o homem e visse nele um ser grande, poderoso, né? Que pudesse ali executar. Ele confiou ao homem aquilo que ele fez, a sua obra perfeita, o mundo, a natureza, tudo que nela há. E no meio, ele ainda disse que nós somos a sua imagem e semelhança. Então, provavelmente, quando o inimigo invisível, né, a serpente, quando viu aquilo, com certeza, o sentimento que já havia dentro dele, pensamento de inveja, de, sei lá, muita coisa ruim. E uma delas é a inveja. E olhar para o homem e pensar, como pode ele fazer um ser imortal? Quer dizer, eu acredito que nós éramos imortais, né? Eu acho que a gente não morreríamos, mas ele fala, como que ele cria um ser agora para ser igual a ele? Se eu não pude ser igual a ele, porque ele cria alguém para ser igual a ele, para ter o poder que ele tem, né? Só que a verdade é que nós tínhamos uma mente como de uma criança inocente. A gente conhecia aquilo que Deus
sabia o bem, conhecia aquilo que Deus queria que a gente soubesse, o bem. Só que coloca o homem à prova. Olha, vocês têm um jardim inteiro para vocês desfrutar. Mas aqui tem uma árvore do conhecimento do bem e do mal. E nela vocês não podem tocar, não podem comer, porque o dia que vocês comer, vocês vão morrer. E ok, eles ouviram, mas eu acho que aquela fruta, ela convidava, principalmente a Eva, né, que foi a que de fato foi convencida. Então, ele tem uma estratégia do inimigo. Fazer com que Deus não tenha, vamos dizer, sucesso naquilo que ele criou. E ele vai e começa a criar uma estratégia. Ele colocou algo ali que pode fazer com que eles não vivam esse relacionamento. Então faz com que o homem quebra a confiança com Deus, faz com que o homem e Deus não tenha mais um relacionamento, que se afasta, porque todo dia na viração do dia Deus ia falar com Adão e Eva, faz com que eles são expulsos do jardim. Ou seja, ele disse na mente dele, o homem não vai ser mais do que eu. E o que acontece? Ele começa a criar estratégia para fazer isso continuamente. E o homem acaba dando ouvido ao inimigo. E o que acontece? No dia de hoje, no dia de hoje, o que acontece? Ele age da mesma forma, mas aqui, ó, na nossa mente. O inimigo vai trabalhar na nossa mente para que nos convença de coisas que não é reais, nos convença das suas mentiras, que nos induza ao erro, que nos seduza com coisas que aparentemente são boas e depois vai nos prejudicar lá na frente. Tudo e principalmente para nos afastar de um relacionamento com Deus, para fazer com que a gente não vivemos esse paraíso de paz, de prosperidade, né? Sendo que isso já está preparado para a gente. Só que a gente não consegue alcançar. Por quanto? Por causa das coisas que estão dentro da gente, da nossa mente. As mentiras que ele começou a contar desde a infância. E a gente se convenceu que tudo aquilo era verdade. E agora a gente tem que descobrir a verdade para a gente se libertar. A gente tem que encontrar a nossa verdadeira identidade, quem verdadeiramente somos, para que a gente possa desfrutar daquilo que é nosso. Então, existe toda uma estratégia do inimigo para que a gente não viva aquilo que desejamos viver, aquilo que sonhamos, ou aquilo que já está preparado, muitas vezes já até deixamos de sonhar, mas está lá, esperando por nós, esperando pra gente viver. Eu termino o vídeo por aqui. Um forte abraço, um dia abençoado e até o próximo vídeo.